capítulo 16, Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. Estarei lendo a palavra do Senhor em voz audível e você pode acompanhar silenciosamente. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Na mesma submissão do Espírito Santo ao Espírito Santo, e no mesmo temor e tremor que estamos na presença dele, com os louvores, com as orações e com a leitura, vamos também receber do Senhor a sua palavra na dependência para que sejamos edificados. Somente o Espírito Santo pode fazer isso, edificar-nos com a sua palavra. E a minha oração é que cada um aqui seja ricamente abençoado, edificado e transformado pela palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre a morte sela o nosso destino. Muitos têm vivido no presente sem se importar com o futuro e muito menos sem se preocupar com a eternidade. Às vezes esquecem do que nós fazemos aqui, conta não só para o futuro, como para e principalmente a eternidade. Há uma discussão sobre esse texto, se ele é uma parábola ou se é uma história. Particularmente eu entendo ser uma parábola e tratá-lo-ei assim como uma parábola, embora tanto uma história quanto a parábola nos trarão grandes lições para a nossa vida. A última palavra que nós tivemos aqui na quarta-feira, nós estudamos sobre a parábola do administrador infiel e girou em torno da administração, como administrar os nossos bens para a glória de Deus. E esta foi o assunto que nós tratamos aqui na quarta-feira passada. E há uma semelhança também desta para a outra, porque também envolve bens materiais e má administração dos bens aplicada em forma ou de forma e em local desnecessário. Esta parábola ela é dividida em 3 cenas bastante interessantes. Os versículos 19 a 22, a primeira cena é a cena aqui na terra. Envolve o rico, envolve o mendigo Lázaro. A segunda cena é do 23 ao 26, que acontece no além, tanto no inferno como no seio de Abraão, ou alguns chamam de paraíso, numa história contada, seio de Abraão e inferno. E agora o rico, o Abraão
e Lázaro. E depois a terceira cena, que vai do 27 ao 31, ela acontece lá também, inferno, envolvendo inferno, seio de Abraão, mas relacionada à terra, referente aos Abraão, o rico, Lázaro e os irmãos do rico. Vamos então ver essas cenas separadamente, depois vamos fazer uma conexão sobre as diferenças e as aplicações para a nossa vida. A primeira cena, que é a cena aqui na terra, nós temos a questão de um homem rico. E o que descreve dele era um homem muito rico. E o que Jesus está tratando aqui não é a condenação da riqueza. Ele não está falando sobre é proibido possuir riqueza. O que ele está tratando aqui é justamente a maneira como se relaciona com a riqueza. O problema aqui é a ostentação, é querer viver ostentando. Olha só, este homem era um homem rico, versículo 19, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, uma roupa, um traje apropriado a um rei, a uma vestimenta real. Ele, além de se vestir dessa forma, diz que ele se regalava esplendidamente todo dia. Então é algo contínuo de usar o seu dinheiro simplesmente para você mesmo. E para piorar a situação, ele via à sua porta alguém necessitado e não atendia, pois a expressão referente a Lázaro, ele esperava, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Sendo assim, a cena é uma grande mansão, e o rico lá dentro fazendo, quem sabe, as suas festas, com jantares os mais variados, e sempre com aquela vestimenta ostentosa, para que todo mundo visse que ele possui algo extraordinário, talvez até acima do padrão da sua região. Seria mais ou menos o seguinte: nós pegamos o nosso bairro aqui e construímos uma casa no meio do nosso bairro aí, no valor de 3 milhões de reais, toda espelhada, coisa gigantesca. Ela é desproporcional ao nosso bairro. Então era mais ou menos essa a vida deste rico. E é isso que Jesus está condenando. Nessa mesma cena nós temos um homem chamado Lázaro, e é interessante porque discute-se também se Jesus colocou o nome nesse homem, nesse mendigo de Lázaro, se foi simplesmente contando uma história ou se foi proposital. Por que razão? Porque a palavra, o nome Lázaro, é um nome latino de origem grega, que vem do Lázaros, que é de Eliázaros, que aponta e representa um nome hebraico de Eleazar, que significa Deus que cuida, o Deus que cuida, o Deus que socorre, o Deus que atende, o Deus que está perto, ou Deus tem socorrido. Possivelmente ele estava tratando esse nome justamente para dar a lição aos fariseus que ali estavam. E este moço, ele era mendigo, o texto diz, era mendigo. A nossa tradução diz no versículo 20, que jazia à porta do rico, mas o original dá a ideia de que ele era levado e posto à porta. Então, se ele é levado e posto à porta, significa que ele não conseguia andar. Então, ele é mendigo, talvez justamente por não conseguir trabalhar. Então, ele não andava, então necessitava de alguém, ele precisava da alimentação, as migalhas que caíssem da mesa do rico. Para piorar, ele estava cheio de chagas, e ainda para piorar, os cães, e quando a Bíblia fala de cães, ela está falando daqueles cães imundos, de rua, os cães que eram rejeitados, porque quando ela fala cachorrinhos, eram aqueles cachorrinhos domésticos, mas quando ela fala cães, ela se refere àqueles cães da rua, eles vinham lamber-lhe as úlceras. Esse era o estado de Lázaro, que aguardava ali alguma coisa sair da mesa daquele rico. Só que tem uma coisa: Lázaro morreu
e o rico também. Só que tem uma diferença. Enquanto Lázaro morreu e os anjos levaram a sua alma para Deus, para o pai Abraão, o rico morreu e foi sepultado. E o ser sepultado talvez seja uma evidência de algo esplendoroso também. Já viu quando um rico morre, sempre vão ter aqueles para elogiar, exaltar a sua pessoa. Então foi um funeral bastante exaltado, enquanto Lázaro não há nem referência do seu sepultamento, mas há algo espetacular, que o anjo levou a sua alma, enquanto que no caso do rico não há essa informação a respeito dele. Esta é a cena na terra. Agora você tem uma cena que ocorre no além, no inferno e no seio de Abraão. Agora o quadro muda, porque antes você tem o rico se deleitando na sua riqueza, vestindo-se das melhores vestes e alimentando-se com as melhores alimentações, e você tem um mendigo doente que não anda, que está cheio de chagas e que os cães lambem, e ele precisa do rico e não recebe o necessário. Agora, este rico está no inferno e ele está em tormentos. E o tormento aqui, ele é enfatizado, a sua intensidade, pelo fato dele pedir que pai Abraão tivesse misericórdia dele e enviasse Lázaro para molhar a ponta do dedo e colocar na sua língua. Isso intensifica o tormento que aquele homem está vivendo. A resposta de Abraão para com ele é que é impossível isso acontecer, porque existe um abismo entre nós e vós. Ninguém pode passar daqui para lá, nem de lá para cá. Este é o grande problema, e ele ainda faz questão de falar: lembra como é que era lá na terra? Ou seja, você não tomou conhecimento e não se preocupou como deveria se preocupar. Agora ele está consolado e você está em tormento. E anuncia então a realidade da situação. O caso de Lázaro está confortado, consolado, enquanto que o rico agora está sem a sua riqueza e está em tormento. A terceira cena, ela acontece também no além, mas referente à terra, porque aquele rico dirige-se, uma vez que não há misericórdia para ele dirige agora a Abraão e pede para que mande Lázaro até a terra, na casa de seus pais, para pregar para os seus 5 irmãos. E aí Abraão olha para ele e diz que lá na terra eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele insiste, quem sabe se Lázaro se alguém daqui morreu, for lá, ele pode ouvir. E aí a resposta é: se não ouvir a Moisés e aos profetas, tampouco ouvirão, ainda que alguém ressuscite. A grande questão é, o que eles têm que fazer, tem que ser lá na terra, através daquilo que está sendo colocado para a conversão, que é a pregação, tanto da palavra como os pregadores, Moisés e os profetas. E dentro disso, você tem agora essa diferença e este contraste. O rico, com vida regalada, esplendidamente vivendo, agora com um futuro totalmente atormentado. A sua riqueza não teve nenhum valor para ele. Lázaro, que antes sofria e sofria muito na terra, agora está consolado na presença de Abraão, e a expressão é no seio de Abraão. Então há uma intimidade, ele não simplesmente está num local salvo, mas ele está salvo e próximo, ele está na presença, ele está muito junto daquele que
tem autoridade. Isso me faz lembrar, a história conta, que dois homens opostos entre si, mas muito crentes e muito irmãos na fé, um tinha uma linha muito arminiana, que era John Wesley, e o seu amigo George Whitefield, que era da linha calvinista, então opostos entre si. E quando George Whitefield morreu, Wesley fez o sermão, e os seguidores da linha de John Wesley chegou para John Wesley e disse o seguinte: olha, possivelmente nós não veremos Whitefield no céu. E aí John Wesley disse assim: realmente nós não o veremos, porque ele estará tão próximo do trono de Deus que nós não conseguiremos chegar perto dele. Ele pensou que seria o contrário, que não iria para o céu. E mesmo tendo um pensamento diferente, John Wesley coloca então o seu amigo como alguém mais crente do que ele, né? É mais ou menos isso. E nessa visão agora, quem está ouvindo, que são os fariseus, ficam atormentados, ficam angustiados. Primeiro, para os judeus, a morte, a enfermidade, a mendicância, os problemas enfrentados significavam pecados, e de maneira alguma você poderia entender que alguém assim pudesse estar numa posição maravilhosa, enquanto que aquele que dominava todas as coisas agora estaria então na perdição. Então, para isso, Jesus conta esta parábola, e que eu quero destacar aqui algumas lições importantes para a nossa vida. A primeira lição que eu quero destacar é que as riquezas e sucessos podem impressionar o mundo, mas não podem comprar a vida eterna. Deus não se impressiona com dinheiro, Deus não se impressiona com quantidade, Deus não se impressiona com valores ou reconhecimentos humanos. Quer um exemplo disso? Quando as pessoas levavam muito dinheiro para o gasofilácio, uma viúva deu alguns centavos, e Jesus falou para eles: ela deu mais do que todos os outros, porque o Senhor nosso Deus, Ele não envolve nas coisas que nós envolvemos. Nós tratamos as pessoas no grau da sua capacidade financeira e de sucesso. Às vezes você fala alguma coisa e fica por isso mesmo, mas se alguém importante falar a mesma coisa que você falou, tem um peso muito maior. Quantas vezes você ouve alguém falar assim: o fulano falou isso no sermão dele, e você está cansado de pregar isso, mas não tem o efeito, mas o outro falou, aí tem aquele efeito, porque nós somos tendenciosos a ficar atrás daqueles que são mais ricos e mais influentes com o sucesso, e Deus não se impressiona com isso. O rico, muito bonito, bem vestido, morreu e foi para o tormento. E aquele que era rejeitado, morreu e foi para o seio de Abraão, na intimidade. A segunda lição é que a morte é uma instituição plenamente democrática. Morre o pobre, morre o rico. E é só uma morte para cada um. E ninguém leva nada do que tem aqui, embora possa possuir tudo antes. Por mais que as pessoas alterem no momento do sepultamento, às vezes adquirindo urnas caríssimas para ficar mais bonito, às vezes pagando o arranjo para ficar mais bonito, mas vai para o mesmo lugar e vai entrar em decomposição como qualquer outro. E com o passar do tempo estará no mesmo estado do que os outros pobres também estarão. Ou seja, a morte põe fim, e ela é uma questão, ela não olha essa questão se é rico ou se é pobre, se é homem, se é mulher, se é novo ou se é idoso. Terceira lição: Deus assiste os seus filhos na hora da sua morte. O Filho de Deus não morre sozinho. Por que eu estou dizendo isso? Jesus disse: morreu
o mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Morreu, o rico foi sepultado. Não há referência de uma assistência. O ímpio morre com medo, o ímpio morre em insegurança, mas aquele que é do Senhor, ele recebe, creio e afirmo isso com toda convicção, aquele que morre no Senhor, ele é assistido na hora da sua morte. Ele não morre sozinho, ele não morre com medo, porque o Senhor lhe dá a segurança que ele precisa. Isso conforta o nosso coração. E eu posso citar exemplos disso. E quantas pessoas que eu pude acompanhar, e na hora, quando chegando a próxima morte, ele vai demonstrando paz no coração, convicção de nova vida com Deus na eternidade, e isso vai mexendo na sua capacidade, e ele vai sendo preparado para aquele momento. Quantas pessoas que morrem no Senhor, que aparentemente elas já são como se fosse previamente comunicada, a ponto de elas ter elas saberem que vão ser chamadas, e elas estão em paz no Senhor, porque o Senhor assiste os seus filhos. Isso é confortador para a nossa vida. Outra lição: a morte sela o destino de um homem. Morreu com Cristo, céu; sem Cristo, condenação. Quando você pensa nessa questão, você tem dois sentimentos. O primeiro sentimento é que quando morre alguém que está no Senhor, você fica com tristeza da morte daquele que morreu, com saudade, mas ao mesmo tempo você fica feliz por ele. Eu vou repetir aqui, porque tem muitos que não me ouviram, tem muitos que não falam sobre isso, mas eu me lembro da morte do meu irmão em julho de 2009, e me deram a palavra lá na Igreja Presbiteriana de Carandaí, e eu disse que eu não queria o meu irmão de volta. Eu não queria, embora o amasse muito, porque ele morreu no Senhor, ele morreu em paz. Seria egoísmo da minha parte querê-lo de volta. E a alma dele já estava confortada, como no caso de Lázaro, o mendigo. Para que trazê-lo novamente para esse mundo? Para passar novamente por tribulações, novamente por adversidades, novamente por pecados. Então, a morte cela. Então, morreu com Cristo, está garantido com Cristo. Isso é maravilhoso e confortador. Mas o outro sentimento que isso nos dá é o sentimento de desafio da pregação do Evangelho. Eu não tenho o poder de salvar, mas eu tenho a missão de pregar. Eu não preciso me preocupar quantas almas eu ganhei para Jesus. Eu preciso me preocupar para quantas almas eu falei o Evangelho, eu preguei o Evangelho. Então, sabendo disso, sabendo que a morte cela, e sabendo que a morte não tem uma data específica por idade, por faixa etária, é apenas os nossos dias contados e determinados. Diante disto, eu preciso proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, para que o sangue daquele que morreu não recaia sobre mim, tendo eu a missão de pregar para ele. Lembro-me de uma família que viveu próximo a outra, muito tempo, e a outra família mudou-se, e com o passar do tempo, aquela que mudou-se se converteu e voltou, e quando voltou na cidade, procurou aquela família amiga e vizinha, e disse: poxa vida, eu vivi tanto tempo perto de vocês não pregaram o Evangelho para mim. Eu fui para outro local e pregaram, que coisa maravilhosa, Senhor Jesus, e vocês me deixaram tanto tempo sem o Senhor Jesus. Agora imagine se essas pessoas tivessem morrido sem Jesus. Então isso é um desafio para a nossa vida, quando nós temos que proclamar o Evangelho. Então tem dois sentimentos: o de consolo, de conforto, de saber que aquele que morreu em Cristo está no Senhor, já está sendo consolado, não peca mais, não sofre mais, mas também há o desafio de proclamar o Evangelho àqueles que ainda não têm o Senhor Jesus. A outra lição que nós tiramos aqui é que não há misericórdia após a morte. Veja bem, aquele rico olha para Abraão e diz: pai Abraão, tenha misericórdia de mim.
E Abraão não tem misericórdia dele. Não há possibilidade, não há como alterar. Por isso, então, vem junto com a quinta lição, que é: o tormento no inferno não poderá ser amenizado, nem o consolo no céu diminuído. Não tem como você aumentar o gozo, o prazer, o deleite lá no céu, ou diminuir o sofrimento da condenação eterna. Morreu, agora já está selado. Não tem o que fazer mais. Não existe o purgatório, é que você oferece um sacrifício para que aquela pessoa possa receber uma possibilidade de ser tirado dali e colocado no céu. Não existe. Quem morreu com Jesus está salvo, quem morreu sem Jesus está condenado. Não tem como o que fazer. Aquele que serviu muito ao Senhor Jesus, no momento da morte também, ele já recebe a determinação do seu galardão, que a Bíblia não especifica o que será esse galardão, mas são recompensas que a pessoa receberá, bem como o Senhor Jesus também afirmou que aqueles que vivem deliberadamente no pecado receberão penas mais graves na condenação eterna. E morreu, selou, não tem como mudar isto. Não há misericórdia para aqueles que estão no inferno, e também não há diminuição ou alteração daquele que morreu com o Senhor. Morreu, selou o destino. Sexto, a alma dos mortos estão em plena consciência, ou no consolo, ou no tormento. Existe uma doutrina que algumas pessoas creem, chamada sono da alma. Creem que morreu, passa a dormir, não sabe mais nada, até o dia da ressurreição. No entanto, a Bíblia está muito clara a respeito disso. O corpo é levado para a terra, mas a alma é colocada na presença de Deus. E o que Jesus acaba de dizer aqui é que justamente há uma consciência de alma, tanto naqueles que se perdem, como naqueles que são salvos. Em Apocalipse 6, João viu a alma dos decapitados, as almas dos decapitados, clamando por justiça. Até quando? E o Senhor falou: aguarda, porque ainda não chegou o número daqueles que deverão ser mortos por causa do Evangelho. Então a alma já está no gozo do Senhor. E quando então morreu com Jesus, veja bem, preste atenção nisso, que isso é muito importante, é confortador. Morreu com Jesus, aquele seu ente querido, aquele que você ama tanto, que estava no Senhor e que morreu, o corpo dele está lá na terra, tornando-se pó, porque do pó foi tirado, mas a alma dele já está na presença de Deus e está na graça de Deus, recebendo toda a bênção do gozo do Senhor, ainda que não esteja completo, porque não está com o corpo, mas lá já experimenta do gozo, da alegria, do conforto, do consolo, da presença de Deus. Olha só, ele está consolado. Manda Lázaro vir até aqui, manda Lázaro ir até lá, mas ele já está naquele lugar e consolado e confortado. Agora haverá o momento em que o corpo se unirá à sua alma na grande ressurreição, e aí nós não voltaremos mais para onde estão as almas hoje, mas o próprio Deus descerá para a terra transformada, e na nova terra e no novo céu só estarão aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Isso é confortador para o nosso coração. A alma está em consciência. A alma está em consciência. Sétima lição: Deus não mandará pessoas que já morreram voltar para pregar para pessoas aqui na terra. Quem tem a missão e o único plano de missão
é a igreja do Senhor. Não existe plano B. E se a igreja deixar de pregar? Não, não existe isto. Até porque, como igreja do Senhor, ela não deixará de pregar. Quando fala que ele tem Moisés e os profetas, ele tem a lei de Deus, a palavra de Deus, estabelecida por Moisés, os 10 mandamentos, e toda a Bíblia gira em torno disso. E ele tem os profetas, os pregadores, os proclamadores. Daí, então, nos chama a atenção para uma coisa muito importante. Não basta ouvir um profeta qualquer, mas tem que ser um profeta que pregue Moisés, ou seja, a palavra de Deus. Tem que pregar a palavra de Deus. E, infelizmente, nós somos muito quedados a profecias que são fora da Bíblia. Quando alguém traz uma informação direta de Deus, seja num sonho, seja em alguma coisa, nós trememos e gostamos de receber, mas a palavra pregada tem que ser unida. A profecia não é uma profecia em que eu recebo direto de Deus, mas é algo que eu recebo agora relacionada à própria palavra de Deus. Então a profecia é expor a palavra de Deus. E é ela que vai mexer, é ela que vai transformar, é ela que vai multiplicar em nós vida e vida em abundância. Não precisa se preocupar com metodologia, você vai arrumar a metodologia porque ela é necessária, mas o que é feito, quem vai fazer alguma coisa, quem vai obrar um coração, não será o pregador, não será a metodologia usada, mas será a palavra de Deus que é viva e que é eficaz. Ela que vai mexer. Ele tem os profetas, ele tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ouçam-nos. Então é missão da igreja pregar. E fique atento, inclusive ao pastor da igreja, aos pastores da igreja, aos pregadores da igreja. Se nós estamos pregando a palavra de Deus. Para isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Deus não mandará que um anjo pregue a você. Deus não mandará que venha um morto de lá, venha aqui e pregue para você. A missão é da igreja. É sua e é minha. A missão é sua e é minha. E tem uma coisa, aproveite a oportunidade. Aproveite, porque Deus lhe dá pequenas oportunidades. Ontem, passando no supermercado, deparei-me com uma moça que estava arrumando alguma coisa, ela estava sozinha. Com 1 minuto no máximo, eu apresentei Jesus para ela. Ela disse, não, eu não conheço Jesus, eu conheço de falar, mas eu conhecer eles não conheço. Eu pude falar do amor de Deus para ela, sem atrapalhar o serviço dela. Aproveite a oportunidade, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. O destino do homem é determinado pela sua resposta à pregação do Evangelho. Olha só como é que ele termina. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, o destino do homem é determinado pela sua resposta à pregação do Evangelho. Se rejeita a pregação do Evangelho, ele também será rejeitado para a salvação. Eu espero que você seja desafiado, que você olhe para a sua vida e esteja preparado, tanto para quando alguém seu morrer no Senhor, chorar, sim, chorar, mas chorar conscientemente de que ele está na presença do Senhor e isso é confortador. Mas também que você seja desafiado a continuar pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, porque
Somente o Evangelho pode salvá-lo. E procure investir mais na vida espiritual do que na vida financeira. Não é que você não possa investir na vida financeira. Eu estou falando que você precisa investir mais na vida espiritual. Alimente-se mais das coisas espirituais. Encha-se mais das coisas de Deus. Busque mais o Senhor. É melhor ser um mendigo salvo do que um rico condenado. Deus nos abençoe.